Olá pessoal, tudo bem? O texto Perspectiva da Avaliação da Aprendizagem na Contemporaneidade traz discussões e reflexões acerca da temática da avaliação, podendo observar também a permanência de mitos e tradições que foram construídos nas práticas pedagógicas desde o surgimento da avaliação no âmbito educacional. Então, para se compreender as perspectivas da avaliação, é necessário fazer um percurso sobre o contexto histórico, estabelecendo um diálogo entre a linha de pensamento dos autores que falam sobre a avaliação, como Lucchesi, Hoffmann, Perrenot, Santana, Vasconcelos. E essa reflexão se faz necessária e importante para incentivar mudanças e inovações nas práticas educativas dos dias atuais, porque ao se tratar da temática, observa-se que muito já se foi discutido, já foi mudado, mas ainda há o que se buscar e o que se discutir com todos os envolvidos e comprometidos com a educação. Então, nesse momento, nós iremos entrar nas discussões. Discorrendo sobre a temática, o trabalho traz uma contextualização sobre a problemática da avaliação da aprendizagem, em que esta se configura diferentemente ao longo dos tempos, entre mudanças e permanência de mitos, e que essas tiveram origem na primeira modernidade com o nascimento da própria instituição escolar. Para Michel Foucault, 2009, a escola nasce dos jogos de poder. Segundo o autor, após 1762, a escola inicia sua organização, seja do espaço, dos indivíduos, das disciplinas enquanto conteúdo e dos exames como prova de comprovação ou medição do saber alcançado. Com o progresso da primeira fase da modernidade, marcado pelo crescimento das fábricas, o aumento dos funcionários e da produção, foi preciso criar uma organização para o controle tanto da produção como para o controle da massa operária. E neste contexto, a escola também acompanhou esse mesmo movimento, baseando-se no controle e na disciplina. É possível compreender que os fatores associados à disciplina e ao controle, ao longo do tempo, foram alterando os seus desempenhos, mas, por outro lado, eles também foram enraizando-se nos terrenos férteis da educação, atendendo aos interesses educativos, sociais e políticos de cada época. Baseando-se nesses apontamentos, percebe-se que ao falar da avaliação da aprendizagem, há ainda muito o que buscar e explicitar. Assim, daremos continuidade ao nosso trabalho falando sobre a avaliação e suas múltiplas funções. Quando se fala em avaliação, automaticamente esse termo é associado à educação ou à escola, mas a avaliação não diz respeito somente ao processo de ensino. Ela faz parte da atividade humana de reflexão que pode ser aplicada em qualquer prática, seja ela educativa, social ou política. Segundo Vasconcelos, o ato de avaliar na vida cotidiana se constitui a partir de análises assistemáticas, ou seja, não existe uma organização, um padrão e uma sistemática como nos processos avaliativos que acontecem nas práticas pedagógicas. Então, a avaliação na vida cotidiana acontece de forma assistemática, enquanto que a avaliação escolar acontece de forma sistemática. Ou seja, é necessário que se tenha toda uma organização, toda uma reflexão e análise com objetivos e propósitos estabelecidos para que a avaliação escolar aconteça e consiga cumprir o seu papel tão significativo na educação, como afirma Santana, quando diz que a avaliação é a alma do processo educacional. Eu encerro a minha fala com o pensamento de Hoffmann, 2008, que diz que a avaliação é uma ação ampla que abrange o cotidiano do fazer pedagógico, estimulando o planejamento, a proposta pedagógica e a relação entre todos os elementos da ação educativa. De acordo com Hoffmann, avaliar é agir com base na compreensão do outro, e é dessa forma que a avaliação consegue nutrir todo o trabalho educativo. Avaliação da aprendizagem. A avaliação é parte integrante da atualidade. Os indivíduos são classificados por meio de testes de mensuração
Foucault fala sobre as práticas de provas e exames escolares que continuam a ser as mesmas. Na formação inicial dos professores, a seguir, quando estes se tornam docentes, eles reproduzem o modelo vivido ao longo da sua escolaridade, repletos de mitos, concepções sobre a avaliação. Para compreender que a avaliação mensurada ainda hoje perpetua, é necessário entender que a escola organizou-se inicialmente as primeiras instituições escolares, as disciplinas, o controle, a hierarquia, estão presentes hoje. Continuidade à apresentação, falarei sobre o duplo efeito da penalidade hierarquizante evidenciada por Foucault. Esse duplo efeito consiste em distribuir os alunos segundo suas aptidões e seu comportamento, exercendo sobre eles uma constante pressão a fim de que todos estejam submetidos à subordinação, à docilidade, à atenção nos estudos e nos exercícios e à exata prática dos deveres em todas as partes da disciplina para que todos se pareçam. Bom, aqui nós temos um modelo de espaço da sala de aula que é profundamente disciplinarizado. Logo, se imagina aquela sala de aula clássica, onde os alunos são organizados em filas e que o professor na frente é o comandante, único detentor do saber. A penalidade controladora das instituições disciplinares é quem compara, diferencia, hierarquiza, homogeneiza, exclui em uma palavra, ela normaliza. E essa normalização funciona como repressão no ensino. Como mecanismo de diferenciação, utiliza-se o exame, também como peça-chave para o controle de punição, punição e exclusão, tanto do saber quanto do indivíduo. E a partir de então surge um modelo de educação considerado moderno e eficaz, que auxilia não só a escola naquele momento, mas todas as instituições onde as semelhanças são evidenciadas pelo poder da norma, do exame e da disciplina. Olá pessoal, dando sequência às apresentações, Perrineau afirma que a avaliação ela é uma problemática antiga. As teorias já evoluíram, mas o fazer avaliativo, ele ainda ele tem traços, ele ainda tem vestígios de que a avaliação ela existe como forma de medir o conhecimento, como forma de punir aquele aluno. Então, o autor aponta que mesmo com a evolução das teorias pedagógicas, a avaliação em si ela ainda perpassa as modalidades e níveis de ensino, trazendo todos esses traços, todos esses vestígios, toda essa problemática. Então, esse acaba sendo um dos maiores desafios a ser superados, que é passado de geração em geração. Então, a avaliação ela deve ser compreendida como parte integrante do processo de ensino-aprendizagem, não de forma isolada. Hoffman, na perspectiva da avaliação mediadora, ela se opõe ao método ao modelo de que avaliar é você transmitir, é você verificar e é você registrar. A autora defende que você tendo uma maior proximidade com o aluno, através de uma troca de ideia, através de você instigando aquele aluno, você vai conseguir transformar o que era para ser somente uma ação avaliativa numa ação de aprendizagem. Pois bem, pessoal, diante das discussões feitas até aqui, levando em consideração a linha de pensamento dos autores que foram citados durante as discussões, conclui-se que a avaliação ela não deve ser construída isoladamente do processo de aprendizagem, pois esta, quando é colocada como parte integrante do processo educativo, oferece subsídio para a reflexão, ação frente às práticas pedagógicas, curriculares e metodológicas. Pois bem, essa foi nossa apresentação, esperamos poder ter contribuído com vocês e muito obrigada pela atenção de todos.